Fala galera, eu sou o Lelê, sejam bem-vindos ao canal Leleatório. E o BBB, hein? Estão assistindo a edição nova que começou? Alguém ainda assiste BBB? Essa é a grande pergunta, né? Sim, ainda existem pessoas que assistem o Big Brother, mas o número dessas pessoas está diminuindo cada vez mais. O Big Brother, ano após ano, vem perdendo audiência, não só na data de estreia, como também no último dia, né? Na grande final. A primeira final, para vocês terem ideia, marcou 51 pontos de audiência, né? Uma média. E a média de audiência da final do ano passado foi de apenas 17. Ó a grande diferença, cara. Em 2000 fechou com 51 e no ano passado com 17. Olha a queda brutal que o BBB sofreu. Mas tudo isso tem um porquê. Na minha visão, tem muitos porquês, na verdade, né? Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso e sobre outra coisa que aconteceu no Big Brother desse ano já. Eu não estou acompanhando, tá? Só vi um corte sobre o que aconteceu, que eu vou falar aqui mais pra frente. Mas antes, curta esse vídeo aqui, se inscreve no canal também. Deixa um comentário, né? Quando você parou de assistir Big Brother ou se você ainda assiste. Eu acho que ninguém que acompanha o meu canal ainda assiste Big Brother também, mas se você acompanha, deixa aqui nos comentários ainda o que você tá achando dessa edição desse ano. Vamos lá, eu não sei que dia exato começou o Big Brother, mas eu sei que já está no ar, né? Já está passando ali o BBB, e a estreia do Big Brother desse ano foi algo, cara, em questão de audiência, tão patético quanto foi no ano passado. Só para vocês terem ideia, no ano passado bateu o pior índice de audiência da estreia do Big Brother com apenas 17 pontos. Mesma pontuação média desse ano também. Também estreou com 17 pontos, que é um número baixíssimo, baixíssimo, ainda em especial comparando com as edições anteriores de Big Brother, né? É um número muito baixo, cara. Fica muito aquém do que a Rede Globo espera. E por que tudo isso, né? Por que a audiência está abandonando tanto o Big Brother? Simplesmente porque o reality show do Big Brother já não faz mais tanto sentido assim, já não é mais uma coisa tão diferente que as pessoas realmente valem a pena parar para assistir, para debater. Cara, é algo que não acrescenta em nada na vida das pessoas, não ensina nada, não incentiva nada, absolutamente nada. São só pessoas numa casa e você acompanha o dia a dia delas, né? Principalmente quem não paga o BBB, só tem aquele horário específico do dia para acompanhar o que está acontecendo na casa. E se a gente for parar para pensar, a gente já consegue fazer isso com a internet. YouTube, Instagram, a gente já consegue acompanhar a vida das pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente admira, muito melhor do que no BBB. Porque no BBB teoricamente, né, são pessoas aleatórias e tem, hoje em dia, né, tem um famoso ou outro que talvez você até goste. Mas fora isso, cara, com o Instagram e o YouTube, é muito melhor de você acompanhar o dia a dia de alguém do que pelo BBB. Isso se você não paga, porque quem paga ainda consegue ficar 24 horas vendo o que tá acontecendo na casa, é um bagulho de louco, cara. Mas pra fora isso, tudo que você veria no Big Brother, você consegue ver no YouTube, você consegue ver no Instagram. E o melhor, que você não fica dependendo do horário e nem de estar em casa, né? Você, com o celular na mão, a qualquer lugar, em qualquer hora, literalmente, você consegue acompanhar a vida das pessoas. Então, o reality show já está meio que fora de época, né? Já ultrapassou, cara. Já é passado. Não precisa mais você investir tanto num Big Brother. Um outro ponto também, pelo qual eu vejo, né, essa queda toda de audiência, é a concorrência. Porque quando estreou o Big Brother, era novidade, né? Primeiro tem isso, era novidade, não tinha outro reality show aqui no Brasil nem parecido com o Big Brother. Então foi o primeiro e já marcou, já foi um número estrondoso. E aí vieram outros, né? Veio Casa dos Artistas, do SBT, veio A Fazenda, veio The Voice da própria Globo, veio um monte de reality, mas o primeiro reality que eu lembro aqui no Brasil, reality grande, né? Foi realmente o Big Brother. Então foi algo inovador na época. Mas hoje, o Big Brother da Globo tem muita concorrência, cara. Porque hoje a gente tem MasterChef na Band, se eu não me engano, tá passando, né? MasterChef. Hoje a gente tem o futebol, porque antes o Campeonato Paulista, que começa ali no começo do ano, né? Aqui em São Paulo, vou focar em São Paulo, que é o estado onde eu resido. Aqui em São Paulo, o Campeonato Paulista começava só no final
de janeiro. E quem transmitia era a Rede Globo. E como a Rede Globo transmitia o Paulista lá no final de janeiro e também o Big Brother, eles casavam ali a grade horária para que terminando um já começava o outro. Então não tinha a concorrência, né? A audiência não precisava se dividir para o que eu vou ver agora, o que eu vou ver hoje. Eles ficavam ali o tempo inteiro conectados na Globo. Hoje, não, porque hoje o Paulista já começou até antes do Big Brother, devido à mudança de calendário ali e tudo. E hoje em dia, o Paulista não é exclusivo mais da Globo. Hoje o Paulista tá passando na Record. Inclusive, eles estão transmitindo o jogo de quarta e quinta-feira, 2 dias na semana, justamente para competir com o Big Brother, né? Eles conseguiram bater de frente aí com o Big Brother, passando o futebol, que é o que grande parte do público brasileiro gosta de assistir também. Afinal, o futebol é o esporte do país, cara. Tá no nosso sangue, praticamente. Então, a Globo tem muito mais concorrência com o Big Brother esse ano, né? Do que tinha no passado, principalmente na época de estreia do Big Brother lá nos anos 2000. E por último, mas não menos importante, e eu acredito que esse é até o mais importante dos pontos, né, do porquê que a audiência caiu do Big Brother, ativismo político. Ideologias, militâncias, essas coisas chatas, cara, que a gente vê incessantemente dia após dia na internet. E isso foi pro Big Brother, né? Querendo ou não, as pessoas que vão pro Big Brother, elas não querem ser canceladas, então elas entram com medo de serem canceladas, aí acabam não falando certas coisas, acabam não agindo da maneira que possivelmente costumava agir, porque, cara, hoje você não precisa de muito para tentar ser cancelado, né, pela militância esquerdista. Hoje, só de você se considerar conservador, você já tá passível de ser cancelado. Só de você falar de ser cristão, então, nossa, aí o cancelamento vem a galope. Então, hoje em dia, só de você se posicionar de qualquer maneira diferente do que a esquerda quer, você já pode ser cancelado. Então, quem entra lá já tem isso em mente, porque vai ser televisionado para o grande público da Globo, que é a maior emissora militante do país. Então, se você falar alguma coisa lá dentro, primeiro, o público não vai gostar de você, porque é o público da Globo, a emissora não vai gostar de você, então eles vão começar a te boicotar, né? A gente já ouviu declarações de ex-BBBs falando disso. E a manipulação também, cara. Vários ex-BBBs já falaram que era tudo manipulado, que você tinha que fazer algo mesmo não querendo, mas a produção mandou. Você tinha que falar algo que a produção tinha mandado. Então, a própria Globo cavou isso, né? Cavou a própria cova do BBB. Porque, cara, hoje não tem mais graça assistir BBB. Eu tenho certeza que a gente vai ter no BBB, né? Até acabar, a gente vai ter algum discurso político, algum discurso vitimista. A gente vai ter expressões como extrema-direita, macho escroto, hétero top. Que mais que a galera pode falar? O capitalismo opressor. Cara, eu tenho certeza. Lugar de fala. Eu tenho certeza que pelo menos 3 disso tudo que eu falei, eles vão repetir lá dentro, porque ficou muito previsível, cara. A militância deixou tudo sem graça, deixou tudo falso, porque força as pessoas a se comportarem de uma maneira que elas não se comportariam. Então ficou um negócio insuportável. Quer ver um exemplo? Se a Jojo Todinho, na época da Fazenda, né, que ela participou da Fazenda, na época da Fazenda, ela já tivesse se posicionado do lado oposto à da esquerda, né? Ela é conservadora. Se ela naquela época tivesse se posicionado como conservadora antes de entrar na Fazenda, eu tenho certeza que na Fazenda ela seria cancelada. Porque na Fazenda ela era a integrante mais chata daquela edição. Ela causava com todo mundo, ela xingava todo mundo, ela passava a mão nos caras e todo mundo aplaudia. Nossa, olha só que mulher empoderada. Vai um cara fazer isso em uma menina. O que ele vai ser cancelado, cara, não está escrito. Então isso tá cada vez mais evidente e o povo cansa. O povo cansou disso. Cansou já dessa militância hipócrita, dessa militância mentirosa, cara. E por isso o povo está abandonando o BBB. Porque o BBB é uma cópia exata do que a Rede Globo se tornou. E o BBB mal começou e a gente já teve uma cena, cara, que, olha, foi lastimável. É um negócio bizarro o que aconteceu. Se vocês não viram, teve uma prova de resistência, eu nem sei do que era, se era a prova do anjo, prova do líder. Eu sei que era uma prova de resistência ali, se eu não me engano. E um dos participantes, se eu não me engano é o Henry, não sei como é que fala o nome dele, começou a convulsionar. Passou mal e começou a convulsionar no meio da prova. E aí ele
convulsionando e todos os outros participantes ficaram parados. Eles levantaram o braço, né, para tentar chamar a produção, olhavam para a câmera assim, eles estavam perdidos assim, olhando um para o outro sem saber muito o que fazer, mas ficaram parados. Cara, olha isso, olha a bizarrice que é isso daí. Se você vê alguém passando mal na sua frente, mesmo que você não seja o perito, não seja médico, não seja especialista, não saiba tanto de primeiros socorros, a sua reação tem que ser tentar ajudar, cara. Isso chama empatia, isso se chama compaixão pelo próximo. Nós precisamos ter mais empatia e compaixão, cara. Coisa que esses participantes, na minha visão, não demonstraram pelo Henry, que estava convulsionando e a galera tudo parado. E a produção ainda demorou para chegar, para socorrer o cara. Mesmo se nenhum dos participantes ali soubessem realmente primeiros socorros, como agir e tudo mais, cara, é o básico do básico. Se tem alguém convulsionando perto de você, ali não tinha nenhum objeto no qual ele poderia se machucar, né? Então tudo bem. Mas se você não sabe como agir quando tem alguém convulsionando perto de você, pega a dica aqui do Lelê. Deixa a pessoa deitada de lado. Não deixa de barriga para baixo, nem de barriga para cima, deixa a pessoa de lado, porque aí ela não corre o risco de engasgar com a própria saliva, ela não corre o risco de vomitar e engasgar, parar na garganta. Então deixa a pessoa de lado. E se a pessoa tiver com gravata, tiver com alguma coisa mais apertada no pescoço, tiver com um cinto, tiver com alguma coisa que seja mais apertado, tente tirar. Não segura a pessoa, mas tente tirar. Porque a tendência, quando a pessoa está convulsionando, se começar a demorar muito para parar a convulsão, a tendência é o corpo dar uma inchadinha. Então imagina, o cara tá com a gravata apertada, aí começa a inchar, pronto. O cara morre enforcado no meio da convulsão. Para vocês verem, duas coisas básicas que ninguém se propôs a fazer. Ninguém teve a percepção, ninguém teve a empatia, a compaixão de correr lá do lado do cara para ajudar ele. Sei lá se é ganância de querer continuar na prova do Big Brother para ganhar o prêmio de mais de 1 milhão. Mas a que custo, cara? Olha isso. Agora todo mundo sabe o quão patéticos são esses participantes que estavam ali do lado. Pelo menos para mim, tá? Pessoas que não têm empatia, que não têm compaixão nenhuma pelo próximo. Esses não merecem ganhar. Mas enfim, né? Infelizmente, ainda tem gente que defende, ainda tem gente que assiste Big Brother, né, que ama esse programa e não consegue passar um dia sem assistir, que paga o Big Brother para ficar 24 horas lá vendo. Cara, não sei como. Mas enfim, né? Essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o BBB. Deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal. E é isso. Abraço.